sustentabilidade e diversidade. Então, a gente vai começar justamente no eixo da sustentabilidade, né? Então, lembrando um pouco o que aconteceu na Rio+20, estejam, né, assim, tenhamos nós participado ou não, né, nós estivemos dentro dessa onda que passou pelo Brasil, chamada então de Conferência Nacional das Nações Unidas, na Rio+20. Então, assim, do olhar de vocês, a experiência daquilo que vocês vêm atuando e não esquecendo, né, esse olhar da diversidade, né, que vocês trazem para essa roda, houveram, né, assim, avanços, né, ou a Rio+20 trouxe demarcações de limites? Como foi essa percepção? E do ponto de vista da educação, qual é a percepção que vocês tiveram com a Rio+20 exatamente? Tá bem. Eu participei de praticamente toda a Rio+20 e fui um retrocesso também da Rio+92, com exceção da cultura dos povos, onde ali houve, e na passeata da Rio Branco, né, onde a Rio Branco da Candelária se tomada por, eu chamaria de desviantes, gente da contramão, mostrando que a humanidade não está um mar de rosas. Pelo contrário, cada vez mais se fala em desenvolvimento sustentável, mas as nações se tornam insustentáveis. A educação é tão importante para tornar insustentável, sair do discurso e começar a entrar na prática. Eu estive na Rio+20, mas acompanhei. Quer dizer, eu compartilho da mesma opinião do Clóton, né? Eu acho que em torno da Rio+20 a gente consegue identificar pontos interessantes, assim. Mas a cúpula eu não consegui perceber, pelo menos através da mídia, através de algumas informações pontuais, alguma coisa que fosse assim salutar, falar, isso aqui avançou, isso aqui trouxe uma perspectiva, sabe? Principalmente nesse ponto da educação, eu acho que eu arrisco dizer também que não houve muito progresso com relação aos outros eventos que houveram. As mulheres abriram a boca? Olha, eu tenho dificuldade para falar do Rio+20 porque de fato não acompanhei, né, a ação educativa. Na verdade, a atual diretora da ação educativa é também presidente da BOMB, a Vera Mazagão, e esteve muito envolvida com a organização da Cúpula dos Povos, mas eu não acompanhei a Rio+20 e muito distanciadamente a discussão da Cúpula dos Povos. Então, acho que seria constrangedor ter que comentar. Tenho a impressão de que, diferentemente do que aconteceu no encontro das lideranças, né, a Cúpula dos Povos foi um encontro marcado pela profunda diversidade, não só diversidade de faces e de pessoas de diferentes territórios do planeta, mas também de uma diversidade de agendas, né, que mostram que quando a gente está falando do mundo sustentável, ou, né, que não existe um único... falar de um mundo sustentável é falar da diversidade humana e de como é que a gente pode construir um planeta e uma existência que seja capaz de se tornar acolhedora para essa diversidade. Eu acho que a Cúpula dos Povos manda esse recado, né? Agora, a grande questão é como é que isso foi traduzido pelas autoridades políticas presentes na Rio+20. Eu acho que não houve essa tradução. Pelo contrário, houve um retrocesso em relação a essa tradução acho que o empenho, quer dizer, tanto do ponto de vista do investimento, né? Então, assim, se a gente for falar objetivamente, né, o que as nações empenharam em termos de recursos
para que alguma medida seja realizada, eu acho que foi tão distante, né? Mas é o que eu consigo falar a partir dos nossos balanços lá, né? Com relação a... Acho que o movimento feminista teve uma participação muito interessante, né? Faltando fazer uma discussão interessante, mas eu não estava lá. Bem, eu concordo com a Raquel. Acho também que para mim é um pouco difícil falar sobre a Rio+20, primeiro porque eu não participei, mas acho que na percepção daquilo que eu vim acompanhando e sobretudo do diálogo que eu tenho com uma amiga pesquisadora que estuda a questão de gênero e que participou da Rio+20. Acho que talvez eu fale um pouco do que ela me contou, né? Então ela faz uma análise muito similar daquilo que a gente veio discutindo, de que existe um retrocesso muito grande nas discussões que foram feitas em relação à edição anterior, e ela coloca que talvez, isso é uma hipótese que ela coloca, que ela faz essa avaliação um pouco do Brasil, dizendo que se por um lado tem uma sinalização de um desenvolvimento econômico mais forte, ou o Brasil sendo enxergado como um país e com um desenvolvimento econômico mais forte, nas questões sociais ela tem enxergado uma fragmentação muito maior da sociedade e uma dificuldade também em se pautar as agendas dos grupos, né, nessa tensão entre esse desenvolvimento econômico que a gente percebe no Brasil e as demandas e as agendas dos grupos, né? Outra questão que ela me colocou, que a gente discutiu bastante, é que ela sentiu muito que a Rio+20 ela teve um processo interno, porque ela participou, como ela dizia, dentro e fora, né? Internamente é muito protocolar e institucionalizado, né? O que não abria espaço para uma discussão daquilo que estava acontecendo do lado de fora, que ela considera que foi o grande ganho ali da Rio+20. E nessa questão de desenvolvimento econômico mais forte, com sustentabilidade, como é essa relação com os povos indígenas? Né? E até de que lugar essa palavra, né, agora construída, da sustentabilidade, é recebida, é vivida pelos povos indígenas? Isso é uma coisa que eles praticam sustentabilidade talvez há uma dezena de milênios. Né? Eles têm um conhecimento profundo da natureza, conhecimento, assim, acho que o grande patrimônio brasileiro é da sensibilidade do brasileiro, que tem origem indígena, das relações entre as pessoas, entre os sexos, entre as crianças, né? E do conhecimento de que eles são parte da natureza e como a natureza deve ser protegida. E eles têm uma economia, que é uma economia da natureza, de trocas justas, de trocas e que vai inteiramente na contramão da nossa sociedade, que eles veem que a nossa sociedade, muitos têm migrado para a nossa sociedade, é um processo de aculturação grande, inclusive para a sobrevivência, mas que ela está muito doente. São sintomas patológicos, né, com grande violência, e eu acho que chega na hora, quando se fala em educação, que a gente pode aprender um pouco com valores indígenas, valores, inclusive com a questão da alma brasileira. Ela é tanto negra quanto indígena, né? Isso a gente esquece. Né? Eu acho que nós estamos caminhando por um
processo desumano na nossa civilização, entre aspas, branca, que a gente precisa corrigir, só pode corrigir através da deseducação. Inclusive, que é importante que eu vejo aqui, na questão da diversidade do outro, dos vários outros que precisam ser respeitados. É a dignidade humana da pessoa humana que tem racionalidade diferente, que precisa ser realmente respeitada e procurar uma vida solidária entre todos os outros. Eu acho que houve um certo avanço, por exemplo, na gente. Eu participei no SESC de um simpósio A Terra Está Inquieta, onde o Edgar Morin trouxe toda a questão da reeducação, inclusive dos europeus, com valores dos colonizados. E também ver como é que nós estamos destruindo a natureza. Quando se fala do outro, o outro também é natureza. Como é que nós nos relacionamos com a natureza, com os rios, com a floresta? Destruindo. Então, é preciso que a gente retome um pouco mais, e passe a relacionar com o outro. E aí, coisa maravilhosa que existe aqui, o Brasil é pioneiro nisso. Pelo menos no discurso da Constituição. Está tudo lá na nossa Constituição. Artigo 225, todos. Artigo 215, artigo 231, todas as várias que mudam o paradigma. Estabelece um país pluricultural. Respeita o outro, que eles têm a autonomia. Então, isso que é maravilhoso no nosso país, e é pena que a gente está assim. E o retrocesso é a desconstrução da Constituição que está vendo hoje. Então, sei lá, a gente precisa ser humilde para aprender a ouvir, mas os jovens, no SESC, tinham perto de 1000 pessoas participando, e 90% eram jovens de 15 a 18 anos, e esses jovens têm uma força, estão com uma nova consciência. Alguma coisa precisa ser feita. Chega de discurso de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, você não coloca nada em prática. Então, o problema de vou deixar. Respeitando essa questão mesmo da diversidade do ponto de vista do indígena, como que o movimento negro caminha nessa relação de enxergar a sustentabilidade, a educação, o papel do negro na cultura brasileira e uma cultura que precisa ser repensada desse ponto de vista do desenvolvimento, né? Até uma questão semântica, mas hoje se fala muito dos movimentos negros, né? Não do movimento negro orgânico, mas existe uma diversidade em si, né? Que não é só uma questão política, ideológica, mas são as práticas cotidianas, né? De comportamento, quem vive na cidade, quem vive na área mais rural, os diferentes estados, né? A gente encontra a diversidade aí, o que é o Sul em relação lá em Porto Alegre, com relação a São Paulo, Rio de Janeiro. Então, já existe uma diversidade aí de preocupação. No ponto de vista mais urbano, eu percebo que é um tema cada vez mais visceral, quer dizer, discutir a diversidade e sustentabilidade. Quer dizer, passa por uma questão econômica. Quer dizer, antigamente se falava pouco do empoderamento, da necessidade de empoderamento. Quer dizer, até foi muito interessante, a gente estava conversando ontem à noite sobre isso. Antigamente, os negros que a gente convivia, ou mesmo nós percebíamos e tal, procuravam, tinha aquela meta do emprego. Né? Eu quero um bom emprego, eu quero trabalhar num lugar legal. Né? Hoje já se vê, olha, eu quero ser dono de uma empresa, eu quero montar o meu negócio, eu quero ser autônomo, eu quero ter dono do meu destino.
entendeu? Econômico, e consequentemente você vai ter uma outra participação na sociedade. Quer dizer, a sociedade tem que mudar enxergando esses pequenos sinais de transformação, né? Eu acho isso uma coisa importante. Outro aspecto que eu acho importante que passa pela educação. Quer dizer, se discutiu cotas, lógico, é um remédio amargo, mas na Constituição, quer dizer, foi no Supremo, foi vencido por 11 votos a 0 a decisão de que é constitucional você discutir o direito de estudar. Não é discutir a questão do privilégio, mas o direito de estudar. Estudar não é privilégio. Né? Essa é uma... Há um equívoco de análise dizer que com o estudo você vai ter sucesso, vai ser possível. Na verdade, o estudo tem que fazer parte da vida cotidiana das pessoas. Né? Nesse aspecto, houveram avanços. Quer dizer, hoje você, por exemplo, mesmo os jovens que entraram na universidade através desse recurso de direito, que eu considero de direito, souberam aproveitar a oportunidade. Quer dizer, as informações que se tem é que eles chegaram igual ou melhor daqueles que entraram por outras vias normais. Quer dizer, esse é um dado interessante. Quer dizer, que reforça. Quer dizer, lógico que a gente está lá lutando por democratizar os meios para a educação. A educação é fundamental, ela tem que ser horizontal. Entendeu? Ela não pode ser essa ideia de privilégios. Não tem sentido. Quer dizer. Então houveram avanços significativos nesse sentido, porque dentro da universidade é lá que se produz conhecimento. Vamos dizer que nem todas as universidades estão equiparadas de conceito de excelência e tal, mas ali se vê uma oportunidade de você interagir com a produção de conhecimento, de colocar a sua opinião. Quer dizer, esse fato em si parece uma coisa simples, mas são pequenas transformações que acontecem na relação professor-aluno, na questão acadêmica mesmo, da estrutura do projeto pedagógico, enfim, a incorporação de valores, né? Outro aspecto também que está sendo interessante perceber são a questão dos territórios. Né? Hoje se fala muito mais em território expandido. Significa dizer que a gente olha a periferia como centro, né? Na medida em que você percebe que lá tem um centro formador, né, de uma vida, uma intensidade. Vou colocar o Samba da Vela, por exemplo, que você tem na Zona Sul, você tem na São Mateus, você tem movimento de literatura aqui na Zona Sul, do extremo da Zona Sul, você tem vários territórios que se entendem como centro. Eles se reúnem lá, produzem lá e trazem para o centro da cidade esse conhecimento. Né? Então, essa via de mão dupla é altamente significativa. Eu acho que é uma percepção que se tem hoje, quando se pensa em conhecimento, quando se discute sustentabilidade, eu acho que, tanto é que um dos projetos que eu faço parte da Cultafro, que inclusive convido vocês para o lançamento dessa rede de empreendedores, artistas e produtores de cultura negra, a gente conseguiu fazer, junto com uma parceria importante com o Centro Cultural da Espanha, mais o Instituto Baobá, nós criamos em um ano uma incubadora, né, para estudar de que forma você pode interagir com a cidade, né, perceber a cidade como um centro. Quer dizer, a gente está buscando agora o DNA da cidade. Eu não estou discutindo mais a criação de uma assessoria, sabe, de criar uma assessoria afro para tentar resolver. Não, a gente quer discutir um conselho permanente, que você possa pensar horizontalmente o que é importante para a cidade e qual é o impacto dessas ações. A cidade sofre, interage, reconhece. Eu acho que nesse sentido. Sim, bom. Quer completar? Eu queria, na verdade, dialogar com o professor Otto. Né? O professor Otto termina a fala dele dizendo que a gente precisa olhar mais para os jovens, porque eles eram o público predominante ali no auditório. E eu acho que o senhor tem razão. Mas, e justamente por isso, né, eu
tenho a impressão de que os jovens são uma placa sensível, sabe? Onde a gente consegue identificar as virtudes e os desafios da nossa sociedade. Onde é que, a gente costuma falar, onde é que o bicho está pegando, né? Me parece, tem várias razões para que isso seja assim. Acho que, em primeiro lugar, porque é justamente nesse momento do ciclo vital que a gente tem como desafio se inserir, se colocar nesse mundo, né? Quer dizer, a gente não é mais... Mannheim, né, fala, bom, os jovens eles estão mais descolados do mundo tal como ele já é, portanto eles carregam sempre consigo a possibilidade de inovação, né? Então, olhar para os jovens é olhar para aquilo que está sendo anunciado por uma nova geração, né? Não porque as novas gerações sejam mais progressistas, não é isso, mas é porque, por ser nova, está se colocando nesse mundo, estão menos enraizada no mundo como ele já é, né? E me parece que isso é verdadeiro na medida em que, por exemplo, o debate sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre, por exemplo, eu dou aula, né? E eu virei vegetariana por causa dos meus alunos, né? Que na sala de aula levavam o tempo todo por que se deve parar de comer carne. E muito curiosamente isso tinha a ver com, na fala dele, relacionado a como é que a carne é produzida de maneira absolutamente horrorizante. Ótimo, horrorizante, vou adotar. Horrorizante, desrespeitosa com relação à vida dos animais e ao mesmo tempo do como é que a produção da carne está vinculada à produção da soja e não sei o que. Eles sabiam de tudo isso e eu, adulta, não sabia de nada disso, né? Então, tem uma coisa, eu acho que essa discussão está presente no imaginário dos jovens, mas eu acho que a gente não tem que olhar só para isso, né? Eu acho que os jovens também carregam consigo, né, os desafios da inserção nesse projeto, nesse modelo de mundo e nesse projeto desenvolvimentista para o qual o Brasil tem construído os seus caminhos, né? A gente lá na ação educativa trabalha muito numa perspectiva de construir, né, pensar um pouco, bom, para onde você vai? A gente trabalha com jovens que estão no término do ensino médio, né? Então, quais são os caminhos que você está pretendendo trilhar? E, de maneira geral, esses jovens estão se perguntando como é que eu me insiro, né? E como é que eu me insiro tem a ver com como é que eu me insiro no mundo do trabalho, né? Então, o Brasil está vivendo hoje, quer dizer, vamos pensar o seguinte, que os jovens que estão hoje com 17, 18 anos, são jovens que nasceram no auge de uma crise econômica, né, na década perdida, né, a gente falava década perdida, e que estão tentando responder o desafio de inserção num momento de crescimento econômico e ampliação dos postos de trabalho, né? E tenho a impressão de que se vende ou se constrói uma perspectiva com eles que assim, agora é tua hora, bicho, eu não tive essa oportunidade não, aproveita. Então há uma corrida, né? E não é por acaso que boa parte da avaliação positiva com relação ao governo Lula e Dilma tem a ver com a criação do ProUni, por exemplo, entre os jovens, né? Que é assim, agora é a minha vez, agora é a minha oportunidade, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque ao mesmo tempo que essa geração de jovens tem apresentado questionamentos com relação ao modelo de desenvolvimento, a que sociedade a gente está construindo, né? Essa mesma geração traz esse desafio que é como é que eu me insiro, como é que eu faço parte, né? O que é uma situação muito angustiante,
E aí o jovem sabe cobrar um discurso. Né? Um discurso, a prática é exatamente oposta do discurso. E o jovem questiona isso. Eu acho que é por aí de trazer as novas, como você colocou muito bem, as inovações, os novos, como nos falou no mandamento, se inserçando como novos empreendedores, mas com racionalidades outras do que essa que está aí.